A graça e a paz de Jesus, meu irmão. Gostaria de estar te convidando para que você possa abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos do 24 até o 30. E diz assim a palavra de Deus. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro e entrou numa casa e não queria que soubessem que ele estava ali, mas não pôde se esconder. Certa mulher que tinha uma filha que estava dominada por um espírito mau, ouviu falar a respeito de Jesus, e ela veio e ajoelhou aos seus pés dele. E era estrangeira, de nacionalidade sírio-fenícia, e pediu a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogar para os cachorros. Mas, Senhor, respondeu ela, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem das migalhas de pão que cai das crianças. E Jesus disse, por causa da sua resposta, você pode voltar para casa. O demônio saiu da sua filha. E quando a mulher voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama e, de fato, o demônio já havia saído dela. Interessante que nós percebemos aqui um diálogo entre Jesus e a mulher que buscava um milagre para sua filha. E Jesus aqui, nós vimos que ele buscava um lugar onde ele pudesse descansar e ele não queria que as pessoas soubessem que ele estava ali. Mas a fama de Jesus, ela percorria as cidades de tal forma que todo mundo sabia aquilo que Jesus havia feito, as pessoas sabiam dos milagres, sabiam como Jesus se importava com os necessitados, eles tinham dimensão de que Jesus se relacionava com pecadores, e nós vemos aqui então um diálogo onde essa mãe vai buscar ajuda para sua filha que ficava possessa por um espírito mau. E eu queria destacar algumas coisas para que eu e você pudéssemos estar aplicando na nossa vida. E a primeira delas é a fé. Porque essa mulher, ela ouviu falar de Jesus, ela ainda não tinha tido um encontro com o Senhor Jesus, mas por ela ouvir sobre os feitos que Jesus havia realizado naquele tempo ali, essa mulher então é gerado fé no coração dela, e essa mulher então ela vai em busca da ajuda que Jesus poderia dar a ela. E ela exercita então a sua fé. Ela vai em busca, ela sai da sua zona de conforto e vai até Jesus a fim de receber o milagre. E nós vemos aqui então que essa mulher, ela exercita a sua fé, ela põe a sua fé em prática. Ela vai atrás de quem pode resolver o problema dela. E eu gostaria também de destacar nessa mulher a sua perseverança, porque nós vimos aqui no versículo 27, que Jesus vai dizer que deixe que os filhos comam primeiro, que não é certo tirar o pão e jogar para os cachorros. Essa palavra é uma palavra que talvez pareça até muito dura, porque Jesus, ele aqui usa essa figura de linguagem, mas ele estava dizendo que ele primeiro havia vindo para os judeus e depois sim alcançaria os outros povos, mas a prioridade era salvar os judeus. E essa mulher, ela não se deixa abater por causa dessa palavra. Apesar de ser uma palavra dura, ela persevera, porque ela queria ver o milagre. E essa mulher, então, ela insiste com Jesus e ela dá uma resposta que move o coração de Jesus, ao ponto de Jesus liberar uma palavra de vitória sobre a vida dela. E a terceira coisa que eu gostaria de destacar é a humildade dessa mulher. A humildade dessa mulher. Porque essa mulher, ela, apesar de Jesus ter dito que o pão era para ser dado para os filhos e não para os cachorros, ela, com toda a humildade, ela diz para Jesus que ela se agradaria do pouco que Jesus pudesse dar para ela. Ela diz com as suas palavras que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E eu vejo aqui um exemplo de humildade. Porque nós, por várias vezes, nós queremos tudo ou queremos o melhor, enquanto essa mulher ela se agradava de aquilo que Jesus pudesse fazer por ela seria suficiente. E aí Jesus se agrada
da resposta dela, eu opero um milagre na vida da filha dela. Eu não sei o que você tem buscado da parte do Senhor, mas eu queria te encorajar a colocar a sua fé em prática, perseverar nos momentos de dificuldade e manter a humildade, porque isso agrada ao Senhor Jesus. Isso move o coração de Deus. E nós vimos aqui que essa mulher alcançou um milagre. Como eu disse aqui, essa mulher era uma mulher estrangeira, não era, né, da Judéia, mas ela foi até Jesus com uma grande necessidade. Talvez você tenha uma grande necessidade, esteja precisando de uma ajuda. E Jesus, ele está sempre pronto a nos atender. Jesus, ele não olha para mim e para você pelos nossos pecados. Ele nos recebe a fim de usar de misericórdia para conosco. Então, se você tem uma alimentação, você precisa de uma ajuda em alguma área da sua vida, eu quero te encorajar a buscar no Senhor Jesus, crendo que Ele pode te ajudar, que você possa colocar a sua fé em Jesus, que você possa perseverar nos momentos difíceis, porque todos nós iremos passar por luta, todos nós enfrentaremos dificuldades, mas a perseverança e a humildade vai nos levar a alcançar o milagre da parte de Deus, a receber a resposta a qual você tem buscado. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te conceda uma semana abençoada na presença dEle e fique em paz. E lembre-se, exercite sua fé, persevere e seja humilde. E Deus há de te abençoar. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.